A responsabilidade maior é dos cobradores. Há até quem diga que o pênalti só consagra os goleiros, que não têm a obrigação de defender. Será? A verdade é que hoje eles estão cada vez mais preparados e não são somente coadjuvantes nas cobranças. Mas vamos começar esse bloco com a história de um goleiro brasileiro que foi o menos vazado em uma Copa do Mundo. Um goleiro perseguido por uma bola numa disputa de pênaltis. Passa perto da bola, Carlos. Esperanças depositadas com o goleiro Carlos. Delone, a torcida grita Brasil. Delone na bola. Bateu. Bola bateu no Carlos e entrou. Bateu na trave. Voltou, bateu no Carlos e entrou. Carlos Roberto Galo foi o goleiro titular do Brasil na Copa do México em 1986. Brilhou na Ponte Preta e no Corinthians. Foi reserva nas Copas de 78 e 82. 22 anos de carreira, dos quais 15 com a camisa da seleção brasileira. Já trabalhou como técnico e atualmente, aos 55 anos, é treinador de goleiros da Ponte Preta. O tempo passa, mas não apaga da memória de Carlos o que aconteceu em Guadalajara na tarde de 21 de junho de 1986. 5 cobranças, 5 lembranças. Foi um dia puxado para os goleiros. Carlos se esforçou muito. Se ele resistir 83 minutos do jogo com a França, vai se tornar o goleiro que mais tempo ficou invicto numa Copa do Mundo. 443 minutos. Até o início de Brasil e França nas quartas de final do Mundial, Carlos não havia tomado nenhum gol na competição. O Brasil fez 1-0 com Careca. Miller escapou. Bom drible, Júnior. Pintou o gol, Careca. E o único gol sofrido pela equipe brasileira na Copa foi esse, de Michel Platini, ainda no primeiro tempo. Bateu, pintou o gol, fechou Platini. Gol! Olha o contra-golpe armado, o Brasil tem que ter velocidade. O Brasil teve a chance de desempatar no segundo tempo após este pênalti cometido em branco. Pintou o gol brasileiro, pênalti em branco, pênalti! Mas o goleiro Bates defendeu a cobrança de Zico. Mau presságio para a seleção canarinho. Final do jogo. Decisão agora para os pênaltis. Primeiro jogo da Copa que vai ser decidido por penalidade máxima. Naquela cobrança eu tinha certeza total de que a cobrança seria feita com força, pela forma como ele agiu, que ele se posicionou, todo o seu procedimento para bater o pênalti, que ele chutaria forte no meu canto esquerdo. Delone, a torcida grita Brasil. Delone na bola. Bateu. Bateu no Carlos e entrou. Bateu no Carlos e entrou. Carlos era a pessoa certa no lugar errado. A tarefa de um goleiro é perseguir a bola. Mas naquela tarde a bola perseguiu Carlos, o goleiro menos vazado na Copa do México em 86. Eu intuí o canto, fui, fiz tudo que era possível. Aí você fala, mas por que eu não intuí de forma errada, né? Mas não adianta ficar pensando assim. Você tem que ter uma certeza, uma segurança e agir em cima disso. Se não deu certo, paciência. Uma única informação sobre um único cobrador. Era tudo que Carlos tinha em 1986. O Platini, ele tinha uma postura, um posicionamento de que chuta a bola no canto esquerdo do goleiro. Eu retardei o máximo possível. A hora que ele levou o pé, que ele estava levando o pé para bater, aí eu comecei a me deslocar para o lado esquerdo. E foi nessa tentativa de mudança dele que ele errou. Foi essa informação que eu tive, que foi fantástica, foi precisa em todos os sentidos. No chão e vai para a cobrança Platini. Platini autorizado. Para fora! Para fora! Errou o Platini! Naquela época que houve
a disputa de pênalti Brasil e França, mas eu tinha uma informação, que essa informação me foi útil. Hoje, o treinador de goleiro Carlos sabe que as distâncias estão cada vez menores. O mistério deu lugar à informação. Eu vou lhe avisar, o goleiro não pode falhar, não pode ficar com fome. Na hora de jogar, não. Senão é um frango aqui, um frango ali, um frango acolá. Nesta sala, dentro do Estádio Olímpico em Porto Alegre, a informação é uma arma para os goleiros do Grêmio. Principalmente para Vitor, um dos principais pegadores de pênalti do Brasil. Campeonato Leandro Damião. Ele e Vitor. Autorizado. Damião pra bola. Vitor! Vitor! Não é adivinhação. Vitor conta com uma assessoria que também sabe trabalhar com as mãos. O CDD, Centro Digital de Dados do Clube Gaúcho, foi criado em 2008. Uma equipe de 4 profissionais trabalha na coleta de dados, que são entregues à comissão técnica do Grêmio. Eles gravam jogos, analisam jogadas e procuram desvendar os segredos dos adversários. A gente caracteriza o atleta durante o pênalti e a gente passa a informação em termos de imagem e alguma coisa em termos descritiva para os goleiros, né? Para que eles possam analisar esse comportamento, para que eles possam visualizar algumas situações no comportamento do atleta que talvez identifique a forma que ele vai bater, o local que ele vai bater ou exatamente a maneira como ele vai bater, como ele vai proceder durante o pênalti. Vem pra bola, Neymar. Vitor olhando. Correu, Neymar, bateu. Vitor! Ele faz uma defesa embaixo pra buscar. Vitor é um cliente atento e fiel ao trabalho do CDD. Os números não mentem. No Brasileiro do ano passado, Vitor defendeu 5 das 7 primeiras cobranças marcadas contra o Grêmio. Tem a impressão que o Paulo César mudou o canto na hora da cobrança e o Vitor acertou o canto. Vamos ver de novo. O trabalho do CDD é um trabalho importante no que diz respeito a você conhecer seu adversário, você saber as principais jogadas do seu adversário, o posicionamento que eles têm, a bola parada, as principais jogadas. Então, é importante esse trabalho que você analisando isso aí, você já consegue entrar no jogo mais ciente, não que isso seja uma regra que vai acontecer no jogo, mas você já entra melhor preparado para as situações que o adversário pode apresentar. No Campeonato Gaúcho deste ano, em 3 disputas de pênaltis, o goleiro da seleção brasileira defendeu 5 cobranças. Kleber foi pra bola, bateu, Vitor! Vitor! Mas o trabalho com os dados pelos analistas começa muito antes da concentração. Eles são utilizados no treinamento pelo preparador de goleiro do Grêmio e da seleção brasileira, Francisco Serzósimo. Geralmente a gente analisa durante a semana do jogo. Nós vamos jogar no domingo, a gente já colhe essas informações já na terça, quarta-feira, já costuma passar e dentro do treinamento a gente começa a fazer situações que possam deixar uma coisa mais ou menos parecida com a situação do jogo, né? Simular uma situação de jogo. São várias peças que você vai encaixando e ajuda a bater o pênalti. Assim como também no próprio CDD, se tiver algum goleiro que ele defendeu 2, 3 pênaltis, a gente vai lá e orienta os cobradores como é que ele se posiciona para a cobrança, qual é o canto que ele vai mais, a tendência maior dele. É pro pé esquerdo, o Vitor no gol, Vitor! Quem estuda, passa de ano e de fase. Na Copa de 2006, o papel do goleiro Lehmann era pegar pênaltis contra a Argentina nas quartas de final. E esse papelzinho aí ajudou. Já que durante a prova ele não podia colar, o goleiro alemão aproveitou para revisar a lição. E funcionou. Lehmann pegou 2 pênaltis, um deles de Ayala. Ele sabia como o zagueiro argentino cobrava e defendeu. Intuição mais informação.
Seria essa a mistura perfeita para cobradores e goleiros? A informação pode ajudar também a converter pênaltis. Final da Copa dos Campeões 2008. Os jogadores do Chelsea seguiram as dicas do economista espanhol Inácio Palacios Huerta, um estudioso das cobranças de pênalti. Todos deveriam cobrar à esquerda do goleiro do Manchester, o holandês Van der Sar. 6 das 7 cobranças seguiram a recomendação e só uma delas não entrou, a de Terry, que escorregou. Nas cobranças alternadas, o francês Anelka não seguiu a dica. Van der Sar defendeu e o Manchester conquistou o título. Anelka foi teimoso? Seguiu o próprio instinto, a própria intuição e deixou de lado a informação? A receita certa do pênalti seria informação temperada com intuição? Instinto, intuição, existe treinamento para isso? Vamos voltar ao laboratório da Universidade de São Paulo com a equipe do professor Ronald Ranvaux para acompanhar uma experiência inédita no Brasil. Pela primeira vez, goleiros estão sendo submetidos ao teste de aprendizado implícito. Aprendizado implícito? O que é isso? Aprendizado implícito é o aprendizado que você adquire sem ter conhecimento. Então você não tem conhecimento consciente. Se alguém te pergunta como você aprendeu isso, você fala, não sei, mas eu estou indo bem. O conceito de aprendizado implícito, aplicado aos goleiros, foi criado por pesquisadores holandeses. Martina Navarro, que faz parte do grupo do professor Ranvaux, está na Holanda estudando o método. 3 goleiros participaram do experimento como voluntários na USP. Rodrigo, 20 anos, é goleiro do Sub-20 do Corinthians. Felipe, 22 anos, é goleiro profissional do Nacional, da 2ª Divisão Paulista. E Fabiano, 16 anos, é goleiro amador de um projeto esportivo em São Paulo. O jogador vai bater, vai chutar a bola. Com a alavanca, você vai responder do lado que você acha que a bola vai. Como se você fosse pular ou para a direita ou para a esquerda. Tá bom? Nesses vídeos eu apresentei nessa sequência justamente para eu tentar passar algumas informações que são importantes, que nós consideramos importantes para os goleiros e que de alguma forma você vai adquirindo essa informação. Mas se eu te perguntar qual a informação que você aprendeu, você não consegue me falar. Esse é o aprendizado implícito. Os estudos dos pesquisadores holandeses detectaram que os goleiros mais experientes olham para 3 pontos dos cobradores: cabeça, quadril e pé. Certo. Repare que no teste de aprendizado implícito, o vídeo tem discos que percorrem esses 3 pontos. Certo. E no terceiro bloco a gente colocou um disco nos lugares importantes que os goleiros experientes olhem. E aí a gente deu essa dica, mas sem avisar para os goleiros que a gente fez o teste. E aí os dois, intuitivamente, eles começaram a prestar atenção, mesmo sem saber que estavam prestando atenção, e melhoraram o desempenho. Comparando com o desempenho em vídeos onde não haviam os discos, o aumento no desempenho de Rodrigo e Felipe impressiona. Felipe teve 98% de aproveitamento. Rodrigo, 99%. Nessas imagens, os quadrados vermelhos indicam para onde Rodrigo e Felipe olharam durante os testes. Há uma coincidência com os discos. No terceiro teste eu tive mais facilidade porque no disco ele coloca a posição onde você olha o corpo do batedor. E você olhando no rosto do batedor, eu acho que você tem um pouco mais de facilidade em defender. O disco, ele induz a gente
a olhar onde ele está selecionado. Né? Tá, mas eu não te falei que era para você olhar, né? Não, mas o posicionamento do disco induz a gente aqui durante o teste a olhar. E eu percebi que o disco sempre começa no olhar do batedor e faz um caminho ao longo do corpo. E são pontos onde facilita mais ainda você visualizar. Eu consegui em alguns casos até visualizar antes mesmo dele iniciar a corrida pelo ângulo do corpo que ele já iria bater a bola naquele canto. Fabiano teve um aproveitamento menor. O quadrado vermelho mostra que ele não usou a indicação dos discos, um comportamento natural em goleiros menos experientes. Isso revela que o teste de aprendizado implícito poderia ser usado desde os estágios iniciais das divisões de base. A partir de agora eu já vou começar a analisar mais essas dicas que me deram aqui. E com certeza vai me ajudar. Uma ferramenta nova, né, que possibilita a gente goleiro até um alvo a mais para estudar, para observar como é que o batedor se porta, qual que é o ângulo que ele se posiciona, como ele se aproxima para a bola. Acho que é algo bacana e pode ser muito proveitoso. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é um país de futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.